Deus, tá torto. Não? Tem uma pessoa que saiu? Não, não tá. Oi, gente, boa noite. Tudo bem? Mais uma live. Agora, uma dupla que eu adoro. Doutor Cecim, doutora Marice. Muitas perguntas. Quero ver dá tempo. Oi, Eli. Oi, Lu. Oi, Cid. Oi, Pedro. Oi, Fefa. Agora só. Oi, tio Cecim. Boa noite! Tudo bem? Tudo Oi. muito Oi, bem. Apoio moral. Tudo bem? Tudo? Pode me chamar de Dona Lucena, tá? Não tem problema. Tá. Ah, mudasse de nome? Não, então me chama de Dona Lucena, então tá tranquilo. Pode ficar à vontade e me chamar de Dona Lucena. Tá bom. Se assim o queres, assim será. E aí, doutor Cecim, doutora Marice? Aqui nós estamos tentando reinventar a coisa, para ver se a gente consegue passar viva por esta pandemia, manter essa escola ativa, funcionando, né? Então surgiu a ideia da gente fazer essas lives com alguns amigos, a gente já convidou alguns amigos. E aí agora, o senhor e a Marice aqui para abrilhantar nossas lives. Quer falar um pouquinho do senhor, se apresentar, apesar de não precisar, né? Mas... Boa noite, dona Lucena, mãe de dos três pacientes, né? 3 homens que já estão grandes. Eu sou o tio Cecim, pediatra, né? Gosto muito dessa parte das crianças como um todo, né? Não só como uma doença, mas principalmente da prevenção, do cuidado, né? Criança, família, né? Porque a criança não vive sem a família, né? Obrigado pelo convite. Vamos aprender bastante juntos. E eu quero que a Marice se apresente agora. Eu sou Marice, sou filha de Cecim, faço dermatologia infantil, sou pediatra também, já cuidei dos luceninhas todos, de vez em quando eles aparecem. Ai, obrigada, vai ser um prazer. Então, vamos lá. Tivemos muitas perguntas sobre vacina. Acho que hoje, com essa coisa da Covid, está todo mundo... quem não acreditava em vacina, agora está torcendo para que ela apareça, né? Então, as perguntas sobre vacina surgiram, assim, com bastante força. Doutor Cecim, vamos começar, então, com vacinas. A importância das vacinas e se elas são seguras. A importância das vacinas, tu pode dividir o mundo em 2 partes, né? O mundo antes de existirem as vacinas, onde as doenças infecciosas e as pandemias, né, dizimavam quase que a metade da população, né? E o mundo depois das vacinas. Então, por que as vacinas foram criadas? Elas foram criadas para que as doenças graves, né, e a maioria das vacinas são para doenças graves, ou que matam, ou que deixam sequela, né, pudessem ser evitadas por uma simples aplicação de vacina. Então, a vacina nada mais é do que doenças graves que você recebe no teu corpo de uma maneira suave, sem produzir a doença, mas produzindo a imunidade. Você fica imune. E nada mais é claro hoje, né, do que você saber que o mundo espera, né? Mais uma vez, nós estamos como se nós estivéssemos antes da varíola, como se na época do Rio de Janeiro, né? Do Oswaldo Cruz, quando ele teve que implantar a vacina contra tudo e contra todos, né? Então,
uma doença que nem essa, que nem o Covid, uma doença como a dengue, uma doença como a chikungunya, uma doença como a Zika, o que nós estamos esperando? O que nós precisamos para resolver? Vacina. Então, vacina é a melhor terapêutica para resolver doenças graves, para eliminar doenças graves, para criar imunidade na população de maneira geral. Então, elas são atualmente extremamente seguras, né? O índice de reação cada vez é menor, cada vez mais você tem vacinas seguras, né? Então, o risco-benefício é infinitamente maior. O que aconteceu nos últimos anos, né? Aconteceu que as pessoas, né, não sabendo mais o que é a doença, né, não conhecendo mais o que era ter um filho com sarampo, o que era ter um filho com difteria, o que era ter um filho com tétano neonatal, mel dos 7 dias, um filho com paralisia infantil, né? Não sabendo o que é isso, então a dor da vacina, a febre que aparecia depois, né? Era tudo que ele sabia, né? Então ele achava que aquilo que era importante, né? Que aquilo que era muito grave. Não, aquilo não é nada. É porque as pessoas não conhecem mais as doenças, não lembram mais, né? Não tem mais a memória. Eu sempre disse que, às vezes, você tem que ser um pouco claro demais, né? Então, mostrar para as pessoas o que foram essas doenças, quantas milhares de pessoas perderam a vida de doenças que hoje não se perde mais a vida, né? Quantas pessoas morriam com sarampo, com difteria, com tétano, com coqueluche, com paralisia infantil, né? Com meningite, né? E hoje essa geração sobrevive tranquilamente, porque essas doenças estão controladas, estão, né, dentro do padrão de controle pela vacina, né? Então, vacina é, na medicina, o principal instrumento de prolongamento de vida, de saúde global, tá? E de paz social, né? Porque olha a guerra social que nós estamos vivendo, e o mundo está vivendo essa guerra social, né? Social, política, né? De todos os níveis, né? Por quê? Porque não tem uma vacina, porque não tem uma conduta, né? Cada um quer fazer, cada um quer achar que aquilo que ele está fazendo é o melhor. Mas nós sabemos que o melhor vai ser quando a vacina chegar. E essa vacina, para quando? Assim, eu acho que a partir de julho de 2021 a gente pode ter alguma esperança de começar a recebê-lo. Né? Doutor Cecim, e a vacina da polio? Aquela gotinha lá, salvadora. O que é que tem? E o senhor falou que o que mudou depois da vacina ali da polio? Assim, ó, depois da vacina da polio, nós não tivemos mais paralisia infantil, né? Eu me lembro que os últimos 2 casos de polio no estado foi em 1984, 2 crianças ali de governador Celso Ramos, que foram internadas no Hospital Falanópolis. Então, de 84 para cá, nós não temos mais ninguém. Se você olhar pessoas com 50 anos, 50, tu ainda vê pessoas com sequelas, né? Pessoas com dificuldade para andar, com mobilidade, com perda de movimento, tudo sequelado por causa da poliomielite, da paralisia infantil. Hoje não tem mais ninguém. É verdade. Qual a importância da vacina da gripe nas defesas para a Covid-19? Olha, uma coisa é proteção da gripe, outra coisa é a proteção da Covid. Tá? Então, a gente, nessa época do ano, e agora não mais nessa época do ano, hoje a gente sabe que durante todo o ano, né, você tem gripe. Né? Então, assim, o vírus da gripe, ele circula o ano todo. Por quê? Agora é diferente nesse momento, né? Mas antes as pessoas viajavam, né? Então elas iam para o hemisfério norte e voltavam. Então, tanto eles levavam do inverno nosso para o verão deles, como eles traziam do inverno nosso né, do inverno nosso para o verão nosso, que nem inverno, verão. Então, a gripe tornou-se uma doença universal e durante o ano todo. Tá? Então, o que acontece? São 2 viroses um tanto quanto parecidas, né? Então, vocês lembram que quando o Mandela era ministro, o que ele lembra que ele falou? A grande apocalíptica dele, né? Que ele ia vacinar o Sul antes, né? Então, ele lembra que Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná recebemos a vacina antes de todos os outros estados, porque ele disse que aqui teria muita gente
né? Que seria um caos, né? E que ele gostaria que todo mundo aqui vacinasse para que não confundisse as pessoas que estivessem com o estado gripal com aquelas pessoas que estivessem com sintoma de Covid, né? E essa profecia não se confirmou, mas nós vacinamos os nossos velhinhos, vacinamos os nossos crônicos, né? Então, Santa Catarina, eu não sei por todos, tá? Mas eu posso dizer que Florianópolis, e a grande Florianópolis, fez um trabalho belíssimo da vacina da gripe. Então, quando você faz a proteção para a gripe, você evita, né? Se você tiver o Covid, você sabe que não é gripe. Proteção não tem, mas sempre que você recebe uma vacina, que você estimula teu sistema imunológico de alguma forma, né? Você se protege contra outras doenças de alguma forma, entendeu? A gente chama de proteção cruzada, né? Não estou falando que é contra o Covid, mas de maneira geral, quando você recebe vacinas, e o que eles estão falando hoje, por exemplo, por que nossas crianças estão muito protegidas hoje, né? Muito se fala que eles pensam que é porque a criança recebe muita vacina, e essas vacinas dão para o sistema imunológico uma qualidade, né, de vida muito grande. Então, essas crianças acabam se protegendo e acabam tendo um sistema imunológico muito ativo. E vocês veem que nós estamos passando um inverno como nunca passamos, né? Com as crianças praticamente sem doença nenhuma, não só a gripe, como as doenças respiratórias, as crianças estão muito bem, obrigado. Que ótimo. Doutor Cecim, reações, e tomando essas vacinas, reações comuns e os cuidados que a gente tem que ter depois da vacina? Assim, as reações mais comuns são febre. Por que essas vezes tem febre, né? Então, às vezes, quando o corpo não consegue fazer a imunidade dele, o que ele faz? Ele levanta a temperatura para produzir anticorpos com mais qualidade ou com mais eficiência. Então, na maioria das vezes, por isso que a gente avisa para as mães, olha, não medica para febre, porque a febre está ajudando aquela criança a se imunizar, certo? Segundo, é dor local, né, dependendo da vacina. Tem vacina, principalmente as vacinas bacterianas, né? Então, a difteria, tétano, coqueluche, as vacinas de meningite, A, C, W, Y, meningite B. Então, o que são vacinas bacterianas, elas têm um pouquinho mais de dor. Então, às vezes, tem dor local. As pneumocócicas também, né? E às vezes existe uma vermelhidão no local. Então, eu queria aproveitar esse espaço agora para explicar assim, a pessoa que tomar uma vacina, né? Geralmente é a pneumocócica que faz isso, a 13, mas outras vacinas que aparece assim, um vermelhidão, como se fosse uma alergia, que às vezes eles confundem aquilo como se fosse um abscesso, uma infecção, uma celulite. Não, aquilo é um processo alérgico. Tá? Então, por isso que a gente controla os pacientes, manda vir, toma um antialérgico, passa o antialérgico, fica muito bem, obrigado, entendeu? Então, assim, as reações são leves e o tratamento, geralmente, são muito fáceis de serem resolvidas. Então, assim, as vacinas são altamente seguras. E uma outra coisa, para as crianças, principalmente aquelas crianças pré-escolar e escolar, quando elas tomam vacina no glúteo ou tomam na coxa, né? Então, cuidar para que naquele dia, né, as crianças não façam uma atividade física muito grande, porque senão elas correm muito e aí chega no final, no outro dia, não consegue mexer a perninha. Por quê? Porque ela mexeu muito numa atividade, entendeu? Certo? Uhum. Aí chega aqui na escola, principalmente ali nos 4 anos, aquelas vacinas todas de 4 anos ali, aí chega na escola e liga para a mãe, fulano não está caminhando, está puxando a perna, não está conseguindo andar. Aí no outro dia, a outra na mesma turminha, tomou vacina ontem, a mesma coisa. Aí fica dando, né, sente uma dor. Então, eu sempre digo assim, faz repouso, deixa em casa um pouquinho, pelo menos às 8 horas, para dar tempo daquilo ser absorvido, entendeu? Uhum. Então, vamos lá. Existe vacina para rinite? Não. O que existe para rinite, assim, a rinite ela tem basicamente 2 causas, né? Ou ela é causa alérgica, né? E a alergia pode ser por inúmeros fatores, mas quando a alergia é por ácaro, né? E essa criança ou essa pessoa ela não consegue resolver o seu problema com controle ambiental, não consegue resolver com lavagem nasal, não consegue resolver com anti-inflamatório,
ela pode associar uma terapia chamada imunoterapia. Não é vacina, é uma imunoterapia. O que ela faz? Ela remodela o sistema imunológico, né? E assim, ó, e antigamente a imunoterapia era muito pouco usada, né? Ainda é pouco usada, né? Mas você vê que ela é tão importante que grandes tratamentos para câncer, né, para neoplasias, hoje é feita com imunoterapia. Então, se descobriu que a imunoterapia é uma arma excelente que você pode usar, porque você usa a mesma substância que você tem alergia, no câncer deve ser uma coisa, você usa a mesma célula, né, que você tem o câncer, e usa para inibir a tua célula ali. Então, assim, a imunoterapia é que se usa, especificamente a gente usa imunoterapia para picada de inseto. Então, assim, quando você tem crianças que têm reações muito grandes a picada de inseto, faz aqueles inchaços, né? Ou no outro dia enche o corpo todo, e você faz para aquelas rinites, ou para as bronquites, ou para as asmas, que são mediadas por IgE e que tem o ácaro, né? O ácaro, ou pelo de gato, ou pelo de cão, como principal alergênico. Tá? A Marisa até pode falar um pouquinho sobre isso. Né? Fala aqui, Então, a imunoterapia, é importante dizer que ela funciona para as causas respiratórias, né? A rinite, a asma, mas ela, por exemplo, na dermatite atópica, às vezes os pacientes perguntam, né, se ela funciona, mas ela ainda não tem nenhum resultado, assim, positivo para a pele, né? Mas quando a criança tem um exame positivo para poeira, por exemplo, as crises de rinite e asma diminuem em 80%, né? É um tratamento bem seguro, bem eficaz. E hoje o tratamento oral é bem tranquilo, né? Não precisa ser o injetável. joia. A rinite pode ser hereditária, assim, porque lá em casa, né, eu tenho, aí os meninos têm, aí o meu marido diz assim, que frescura isso aí, vocês fica aí Frescura nada. espirrando no nariz, que coisa mais horrível. Porque ele não tem, né? Ele não sabe o que é. Sim, não, é bem genético, né? As alergias vão passando de pais para filhos e principalmente de mãe para filhos. Quando porque quando a mãe tem, é 80% de chance, quando é o pai é só 50%. Então, teus filhos podem ter rinite, bronquite, dermatite, alergia alimentar, vem tudo num pacotinho. E aí, conforme eles crescem, pode ir aparecendo uma coisa, duas, né? Ou todas, ou só guardar aquele gene e repassando para as outras gerações, né? Então aí, tá explicado. Falando um pouquinho. Teve muita pergunta de alergia à proteína do leite, né? Quais as vacinas que as crianças podem tomar tendo a PLV e com alergia moderada a ovo? Pode fazer a vacina da febre amarela? Então, assim, ó, primeiro vamos assim. Fiquei Ao hoje filho pensando, do né? A história da alergia do. Assim, a principal vacina que tem questionamento, né? É a rotavírus, né? O que é rotavírus? Rotavírus é uma vacina oral, né? Que serve para uma infecção intestinal muito séria, que vomita muito, né? Que dá no inverno e que normalmente leva para internação. É interessante que o Brasil foi o pioneiro nesse trabalho, né? Esse trabalho foi feito no Belém do Pará. E quando a vacina foi instituída, começou-se a aplicar essa vacina, o que aconteceu? Começou a aparecer muito caso de introspecção, quer dizer, obstrução intestinal, tá? Por causa da vacina. Aí parou a vacina, o governo brasileiro queria ser o primeiro a fazer a vacina, o que ele fez? Contratou um laboratório. Na época, o ideal era que tivessem 5 vírus para fazer uma proteção de mais de 90%. O laboratório pegou um vírus daquele e fez uma vacina monovalente, que não tinha nenhuma reação. Então, assim, tem uma vacina que tem no posto, ela é uma vacina monovalente, ela é muito tranquila, mas a proteção dela é um pouco mais de 50%. Depois, o outro laboratório amenizou esses efeitos colaterais dos outros vírus e fez uma vacina completa com 5 vírus, né? Então, é rotavírus pentavalente. Então, essa vacina, por ser vírus vivo, tá? Então, ela realmente tem um efeito um pouco mais forte no sistema digestivo. Então, eu comecei a pensar, isso é uma ideia minha, tá? Por que algumas crianças com alergia à proteína de vaca
reagem à vacina com algum tipo de sangramento. A minha conclusão, tá, é que são crianças que estão no auge do seu processo inflamatório, né, ainda não estão controladas, né, ou a mãe não sabe, é uma criança que chora, que não ganha peso, que tem distensão, e a mãe ainda não sabe que ela tem, né, então ela mas tem um processo, e aí põe um vírus vivo ali, né, pode ser também da paralisia infantil, da poliomielite, que vai dar a mesma coisa, vai dar uma reação forte. Então, não tem contraindicação, mas aquela criança precisa estar muito bem controlada da sua PLV, tá? E às vezes ela tem, além da alergia da proteína do leite de vaca, ela pode ter outras alergias, né? Ela pode ter uma alergia do ovo, alergia do trigo. E aí, quanto mais alergia ela tem, o que ela tem? Mais processo inflamatório. Quanto mais inflamação no intestino, é como se a pele estivesse muito friável, entendeu? Aí qualquer substância mais ativa ali vai sangrar. Então, a minha sugestão é que as mães que têm a PLV controlem bem essa PLV antes de fazer a vacina da rotavírus, tá? E a gente faz já, sei lá, desde que a vacina entrou no mercado, a gente teve, sei lá, menos de 5 pacientes que sangraram, mas uma coisa muito leve que passou sozinho. Então, assim, 99,9% passam muito bem com a vacina, certo? Segundo, aí vem a história da alergia do ovo, né? Então, você tem a triviral, que é rubéola, cachumba e sarampo, que é vírus vivo, tá? Você tem a vacina da gripe e você tem a vacina da febre amarela. São 3 vacinas que têm ovo na composição. Então, na maioria dos casos, você pode fazer sem problema nenhum. Então, se você come um ovo e você tem uma diarreia ou você tem um exantema, se você comer uma parte infinitamente menor, né, centesimal do ovo, tu vai ter praticamente nada, certo? Então, normalmente você não tem reação, tá? Algumas crianças, né, quando a mãe fica muito preocupada, o que a gente faz, né? A gente dosa quando é criança maior, né? Quando é criança menor, a gente pergunta qual é a reação. Ah, ela tem uma lesão na pele, ela faz uma diarreia. Não tem problema. Fica preocupada, então aqui ele faz um antialérgico 1 hora antes, né? E faz a vacina. Existem 3 laboratórios hoje que fazem a vacina, né? Tem um que a gente tem mais confiança nela, porque é o único laboratório que assina na bula que ela pode ser feita para grávida, certo? Então, a gente usa essa vacina. E até hoje nós nunca tivemos nenhum problema com a vacina da gripe, nem com a triviral. A vacina da febre amarela é um pouco diferente. Ela é uma vacina mais potente, certo? E por isso, e por outros motivos que a gente ainda não sabe, ela demorou tanto esse tempo para entrar no calendário vacinal. Então, o que a gente observou? Que quando uma criança pequena, né, com 9 meses, quando eles vão fazer, não tem o seu sistema imunológico ainda muito maduro, essa criança pode fazer uma reação forte. Então, nós na clínica, e mesmo as que fazem no posto, a gente orienta para esperar para fazer, se ela não tiver necessidade imediata, de fazer depois de 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, a gente acompanha aquela criança, né? Então, se aquela criança está muito doente, a gente espera ela ter que criar uma imunidade um pouquinho melhor e faz, tá? Então, tomando esses cuidados, a gente não tem problema. E outro foco é que a vacina do posto, ela é feita no Brasil. A vacina das clínicas privadas, ela vem importada. E a tecnologia da vacina de fora, com certeza, ela é um pouquinho diferente da nossa. Então, o que a gente nota lá é que, nesses anos todos, a gente nunca teve uma reação da vacina da febre amarela. Jóia. Aí teve uma mãe que mandou, acho que foi para Marice, né, Marice? Que era uma criança super alérgica, acho que o nome dela é Ive. Foi, a Ive. E ela disse que a filha dela tem 10 anos, é super alérgica, tem altos índices de IgE, entre 2 e 3 mil, dermatite atópica, APLV,
ao ovo e ao cacau. E se ela quer saber, como ela está com 10 anos, se pode vacinar H1N1, HPV e a meningo. Sim, a HPV e a meningo não tem nada, nenhum problema, né? E a H1N1, que é a da gripe, o doutor Sim acabou de explicar que é segura, mas se a mãe estiver preocupada, faz um antialérgico antes, ou usa uma marca específica que a gente tem usado para esses pacientes mais alérgicos, né? Bem tranquilo. Conversar sempre com o pediatra antes de fazer a vacina, então, é a melhor. Isso. Uhum, isso mesmo. E uma outra coisa que a gente faz, assim, com bastante frequência, é fazer, principalmente quando são vacinas bacterianas, então, tu vai fazer uma vacina de meningite, né? Tem que fazer a CWIP-B. Não, pode fazer, então, assim, né? Todos os prescritos, né? Não, pode fazer junto. Mas a gente, na clínica, quando a mãe concorda, a gente faz uma e depois de 5 a 7 dias faz a outra. Eu sempre digo assim, ó, se você vai fazer imunidade, vai. Mas, se eu puder fazer hoje uma imunidade, né? Uma vacina, meningite B, né? Que são alguns subgrupos ali. E a criança dá um tempo para ela fazer aquela imunidade, só para aquela vacina, trabalhar o corpo dela, né? Os antígenos, os anticorpos, né? Depois de 5 dias, toma outra, que é a CWIP, com mais 4 vírus, mais 4 bactérias, subgrupo. Então, se você não sobrecarregar de uma vez só, é muito melhor. Assim como a gente tem orientado as mães quando começa a fazer a vacinação. Então, quando ela nasce, ela faz a BCG no posto, e faz, na maternidade, e faz hepatite B. Com 2 meses, ela teria que fazer a Hexa. O que é Hexa? A Hexa é difteria, tétano, coqueluche, hepatite B, poliomielite inativada e mais hemófilos, que é uma meningite, tá? 6, numa única aplicação. Mais a rotavírus penta, que são mais 5. E mais a pneumonia 13, que são 13 subgrupos para proteger meningite. No bebê é para proteger meningite. Então, o que a gente tem feito hoje? Orientado as mães para fazer com 6 semanas a Hexa, né? Então, tem um laboratório que permite que você faça com 6 semanas, e depois, com 6 semanas, com 8 semanas, você faz a pneumo 13 e faz a rotavírus. Com 3 meses, você primeiro faz a B, 5 dias depois, tu faz a CWIP. Com isso, você dá uma condição melhor para a criança, né, de fazer uma imunidade melhor, com uma resposta melhor e com muito menos efeitos colaterais. Certo? Certo. Vamos lá. É que a gente teve algumas perguntas agora. Itamar, eu acho que é amigo dele. Doutor Itamar é seu amigo, doutor Cecim, doutora Marice? É amigo dele. Vacinas, não. Tem preferência por algum... Ah, mas esse aqui é antitérmico, aí não precisa... Doutor Cecim, queria escrever um pouco sobre a provável proteção que seria conferida às crianças em razão da cobertura... Ah, mas a gente já falou da Covid. Então tá. As vacinas que os alérgicos a ovos não podem tomar. Acho que a gente já falou, né, sobre isso de e o doutor Cecinha acabou de explicar agora o que pode, o que não pode, o que reage, o que não reage, né? Agora vamos passar para a parte das alergias com a doutora Marice. A primeira pergunta era minha. Já foi respondida, né? Se as alergias podem ser hereditárias, né? Então, correto. Tudo culpa minha, então. Vamos lá. Os 3 lá em casa com a rinite bombando. Mamãe é a culpada. Eu brinco na consulta que não fizeram entrevista antes de casar. Pois Com o marido, com a mulher. E, com certeza, se ele soubesse, ele não... não fez. E olha, que o Bernardo mesmo, que é o do meio, ele coça aquele nariz dele, que olha, meu Deus, que coisa irritante. Aí o doutor Cecim, né, lava o nariz com soro e passa lá o sprayzinho. Quantas vezes ele faz? Nenhuma. Quantas vezes ele coça? O dia inteiro. Mas não adianta falar, né? Tá com 12 anos, aquela coisa, então a gente nem se estressa mais.
Como prevenir? Aquela listinha lá que o doutor Cecim tem, aquela folhinha que a gente ganha assim já no primeiro dia, que leva a criança lá, que a gente lê, 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 e diz assim, meu Deus, o que que eu vou fazer? Que eu tenho que cumprir tudo isso. Limpar minha casa do teto ao chão, aspirador, cachorro não pode ter, gato não pode ter, e assim a gente vai. Isso mesmo. Quer que eu fale um pouquinho disso? Aí teve uma pergunta de Tá. como que consegue amenizar ou prevenir ou fazer alguma coisa para não ter tanta reação alérgica. Uhum. Se a criança já tem a genética, o bom é que a mãe saiba desde o começo, né? Que ela comece essa prevenção do ambiente, porque a genética não tem como mudar, então a gente vai melhorar o ambiente da criança. Então, assim, pensar no quarto, que é onde ela passa mais tempo do dia, né? No mínimo, ela vai ficar 10 horas por dia ali. Então, evitar que tenha cobertor de pelo, carpê, tapete, cortina, mosquiteiro, muito protetor de berço, né? Então, ter um ambiente bem clean, assim, para a criança, não tem nada acumulado, bicho de pelúcia, desde o começo, né? Então, tu vai ter menos coisa para limpar, menos acúmulo de ácaro. Procurar usar vinagre na água para limpar umas 2 vezes por semana esse quarto, porque vai tirar bem a poeira, né? A questão dos animais de estimação, na verdade, quando a criança tem um contato bem precoce, ela tem uma chance de desenvolver uma certa imunidade à alergia ao pelo, não ter. Então, ela pode se tornar imune e não alérgica, né? E esses dias eu estava lendo um artigo que o cachorro, não foi num congresso online, assim, que o cachorro é melhor que o gato, para quem puder escolher, por ter menos chance de fazer alergia, né? Atopia. E ter sempre essa coisa de lavar o nariz, desde bebezinho, quando nasce com sorinho, né? Essa lavagem nasal, tu tá hidratando o teu nariz, né? Então ele é teu pulmão externo, ele tem que estar sempre aberto, limpo, pro ar entrar pelo nariz e não pela boca. Eu aprendi. Isso aí eu. Ó, é assim, ó, quando eu digo sempre que a rinite tem 3 pés, né? O primeiro pé é o controle ambiental. O segundo pé é a lavagem e desinflamar o nariz. E quando você não consegue resolver com esses 2 pés, você associa a imunoterapia. Então, normalmente, quando você usa a imunoterapia, depois de meses ou um ano, você começa a ter uma... por que é o atópico, o alérgico? Ele é um hiperreator, né? Ele reage, né? Por que a mesma criança, uma alérgica, uma não alérgica, entram no mesmo ambiente? Uma espirra, coça o nariz, coça o olho, e a outra não faz nada. Por quê? Porque uma é hiperreatora. Ela reage, eu sempre digo assim, como se fosse um animal selvagem, né? E o que a imunoterapia faz? A imunoterapia nada mais faz do que domesticar aquele sistema imunológico. Então você vai domesticando, né? Vai humanizando aquele sistema imunológico e com isso a criança vai reagindo menos, vai ter menos coceira, menos inflamação, menos espirro. Tá? Então, quando você não consegue resolver com 2, você associa o terceiro pé. E assim, ó, é um dos trabalhos mais lindos que a gente tem lá na clínica, já há mais de 20 anos, né? E nesses anos todos a imunoterapia teve uma evolução fantástica, né? Porque no início a gente tinha a época que o antígeno funcionava e outra época não funcionava. A Anvisa, de repente, passou um filtro, ninguém no Brasil consegue mais produzir, porque ninguém passou no teste, então os antígenos são todos importados, então hoje você tem uma qualidade de antígeno, e que a imunoterapia bem aplicada, ela faz uma grande diferença na qualidade de vida, no crescimento da criança, e porque assim, ó, é uma marcha atópica que a gente chama, né? Marcha alérgica, né? Então começa primeiro com a coceira no nariz, uma rinite, uma obstrução nasal, aí uma respiração oral, uma dor de garganta, uma faringite, uma laringite, uma bronquite, uma asma. Então assim, ó, se você consegue parar isso no primeiro obstáculo, né, que é o nariz, você vai salvar toda a evolução. Porque se você não fizer isso, ela vai evoluir, essa marcha vai. Com menos ou com mais velocidade, ela vai chegar lá no pulmão. Ó, a Patrícia mandou uma pergunta aqui agora. A Patrícia é a mãe do Franco e da Alice aqui da escola. Sobre a limpeza com aqueles aspiradores com água, sabe, Marisa? Aqueles tipo Rainbow, assim, que ele vai aspirando, vai limpando, vai lavando. Se vale o investimento para...
Vale? Realmente, vale o investimento. A gente tem indicado para os pacientes que têm condições de comprar e tem uma criança muito atópica em casa, com muita crise de rinite, bronquite, e o relato das mães é fantástico, assim. Como controlam as crises, né? Em casa eu tenho, porque a minha também tem rinite, e assim, vale a pena. E a gente fica impressionada com a sujeira da nossa casa. Como que pode? Ô Marice, Então, fala um assim, pouquinho sobre a história então, do deshumidificador e uma aqui outra, na nossa cidade, que é uma cidade de praia, né? como a Que gente as tem uma pessoas não têm. cidade muito úmida, né? Na verdade, a gente tem muita umidade, né? Então, a umidade traz a poeira, o ácaro, e tem os desumidificadores muito bons também, que tu pode colocar nos ambientes. Então, às vezes não quer comprar o aspirador, tu pode comprar só um desumidificador de boa qualidade, ele é digital, ele marca, a umidade tem que estar abaixo de 60%, né? Então, tu pode deixar no quarto da criança. E ele vai tirando a água, aquela água vai saindo daquela gaveta. Tu fala assim, meu Deus do céu. Dá um... Não. E é fantástico, assim. Quando vai ter aqueles dias que começa a chover, 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 chover sem parar, e tu coloca assim no quarto, sabe? Tu pode ir trocando, né, os ambientes, né, se tiver mais que um filho, como a Simone, que tem uma penca, assim. Ou no quarto da mãe, né? Sim, Vai, sim. Casa vai toda. botando os ambientes da casa toda. É bem interessante, ajuda Bom, eles bastante. nem sabem ainda que tem cachorro lá em casa. Agora que o nariz está passando. Mas assim, ó, às vezes a mãe fala assim, mas lá em casa é seco. Então, agora, ultimamente, eu até tenho emprestado comprei um para emprestar para ela. Ai, eu E sei, aí tem lugar que dá 89, 90, e a pessoa pensa que é seco, mas a gente tem que entender, por exemplo, nós moramos numa ilha cercado de água, né? E com rios pelo meio da cidade, né? Quem mora na maioria das cidades de Santa Catarina, ou ela é beira-mar, ou ela é beira-rio, né? Quer dizer, Tubarão, né? É, Blumenau, é tudo cidade de beira-rio, né? Itajaí, né? Quer dizer, ou é beira-rio ou é beira-mar. Então, as casas todas são altamente úmidas, mesmo que aparentam ser. Então, se aquela criança, se aquela família tem uma tendência para alergia, se ela não desumidificar aquela casa, principalmente na época, né, de outono, inverno, né, e primavera, ela vai passar 9 meses sofrendo. Então, às vezes você faz tudo, troca roupa de cama, troca tudo, mas esse desumidificador é muito interessante, né? Tu pode usar um pequeno, né? Pode usar um ar-condicionado quente, mas aí deixar bastante, né? Agora, esse é legal por quê? Porque ele vem com número, né? Aí tu liga, bota no 50, ele vai para 90, 80, ele vai descendo. E aí tu vai colocando até quando você ligar, tiver 60 para baixo. Aí o ambiente está seco, tá? E aí quando chove, volta tudo de novo. Então, assim, é uma forma de você mensurar, né, a quantidade de umidade que você tem. Então, nós somos oposto a Brasília, oposto ao Planalto Central, né? Uhum. Joia. Tem uma pergunta de um. A Patrícia a gente já respondeu, né? Aí a Fabiola perguntou: meu filho tem alergia à proteína do leite e do ovo. Se eu tiver outro filho, pode ter a mesma alergia? Pode, claro que pode. A genética tá ali, né? Como é que vai distribuir para cada filho? Então, às vezes a gente vê na mesma família, né? Claro que os dois ganharam o gene da mãe, né? E um tem só a pele, o outro tem só rinite, né? O outro tem só alergia alimentar. Então é uma caixinha de surpresa. Tem E tudo. uma coisa, um tem tudo, cada um é de um jeitinho, né? Tu sabe, né, Simone? Tem os três. Assim, ó, eu faria assim, ó, como a gente não tem muita certeza, né? É mais uma tentativa nesse caso, né? Seria o uso pela mãe, né? Pela mãe grávida, né? Vou começar a usar inclusive antes, uns 3 meses antes de engravidar, e um período depois da gravidez. Aí tem que ser com uma nutricionista, né? Funcional, que faça bem direitinho, né? E também fazer não uso do leite e não uso do ovo durante. Porque daí, se ela não usar,
ela não vai sensibilizar o bebê, Sim. certo? Então, provavelmente, o que a gente tem visto, né, é muito interessante, né, porque a medicina é conhecimento. Então, eu me lembro que eu dizia que as pessoas não deviam tomar leite, né, porque leite é para o bezerro, né, leite de vaca, né. E eu me lembro que eu falava isso na TV, e aí eu andava na rua e as pessoas assim, puxa, doutor, eu parei de tomar leite, mas eu melhorei tanto, né? Eu era distendido, com gases, arrotava. Então, claro que ele não tinha alergia do leite, né? Ele tinha intolerância da lactose, né? Que é a primeira coisa que a gente fica. Então, a intolerância à lactose, quantos anos se levou para começar a se fazer o diagnóstico, né? Quantas pessoas sofreram? E a gente lembrava, né, que quando a gente ia naquelas festas de família, né? Você comia, né? Depois a sobremesa e depois, puxa, agora temos que tomar um chazinho de bolo, porque não dá, né? Porque aquela sobremesa provavelmente levava um leite, levava lactose e a pessoa distendia por causa da lactose. Então, hoje a gente tem condição, mas de quanto tempo para cá você está fazendo diagnóstico? 20 anos para cá? É muito pouco. Então, até lá, quantas crianças sofriam? Quantas crianças sofriam de cólica pequenininho, dores abdominais que não se sabia se era intolerância à lactose, alergia do leite? Porque não se fazia diagnóstico, né? Quando a criança chorava de dor de ouvido, meu irmão chorou de dor de ouvido um ano inteiro. Disse que era dor de ouvido, era nada, né? Era cólica pro coitadinho, né? Devia ter uma alergia alimentar, chorava quando comia, né? Mas naquela época, sei lá, 40 anos atrás, 50 anos atrás, alguém tinha ideia disso? Ninguém tinha, né? Então, a gente começa a olhar para trás, olhar para os irmãos da gente, olhar, né, para a gente quando era pequeno, e ver como a medicina evolui, né? E daqui a pouco, daqui uns anos, nós estamos falando de, puxa, a rinite, não sei o quê, mas a rinite, entendeu? Daqui a pouco nós vamos ter um outro diagnóstico, um outro tratamento, entendeu? Com outros fatores. Então, assim, a medicina é um ser, né? Ela vai evoluindo, o ser humano é natureza, né? E o ser humano vai evoluindo nos tratamentos. Mas hoje a gente está bem evoluído. Eu queria só deixar um ponto bem assim, determinante para os pais, né? Então, aquele pai que tem um bebê, que não tem fome, né? Que está amamentando no peito, ou que está tomando fórmula, e que chora, né? Eu vou contra tudo e contra todos, mas assim, ó, chora sem motivo, chora de fechar a mãozinha, né? De fechar aquela mão que você pega, embala, leva para passear, e ele não para de chorar todo dia. Pensar seriamente na doença do refluxo causado pela alergia à proteína do leite de vaca, né? Eles fazem uma esofagite, né? Fazem uma esofagite de refluxo aqui, um queimor, quando queima, então assim, ó, pensar, não deixar sofrer essas crianças, assim, porque a hora que você tira o leite, né? A hora que você faz a medicação, assim, em 3 dias essas crianças passam a dormir, passam a ficar bem humorada, acaba, tira com a mão, como diz aquele, né? Então, assim, pensar cada vez mais na alergia à proteína do leite de vaca, né? Isso nos dá uma lição muito grande, né? Mais uma vez, né? Nós não precisamos tomar o leite de vaca, né? A hora que a gente deixa de tomar o leite da mãe, a gente passa a ter uma alimentação normal, abrangente, mas sem o leite de vaca. Então, na curva, na média, na estatística, o leite de vaca sempre é um mal muito grande para a humanidade e não um bem. A minha irmã, Luciana, quer saber se o Steriler funciona, se serve para alguma coisa aquele aparelho. O Steriler nada mais é do que ele é como se fosse um secador, né? Ele seca o ar, né? De qualquer forma, como ele deve ter algum sistema de filtro, né? Então o ar entra ali, como se, né, passasse ali e tirasse um pouco. A gente usou há muito tempo o Steriler, né? É isso que eu digo, a gente vai evoluindo, né? Começou a usar o Steriler, depois usamos esse Rambo e agora estamos usando o desumidificador. Por isso que eu disse, a gente vai evoluindo, né? Então o Steriler ajuda. Qualquer coisa que esquente o ambiente, né? Que tire um pouco da umidade, né? Que tire um pouco da poeira, vai melhorar. Tá? Mas ele não é mais a primeira indicação de hoje. Por isso que eu digo, né? As indicações vão mudando. Eu já indiquei muito Steriler, muito.
Hoje eu já estou em outras indicações que a gente vê que o resultado é melhor. É a evolução da espécie, graças a Deus. Cuidados com crianças com bronquite e asma por causa dessa alergia, poeira, tudo piora? Bronquite, asmas. Ah, com certeza. Mas assim, ó, eu não sei como é que estão, mas não, posso dizer assim, as bronquites, as doenças respiratórias, se nós pegarmos o ano passado, nessa época, né, e pegarmos esse ano, a queda foi mais de 95%. Então, eu vou dar outro exemplo, tá? Desde o dia 25 de março até agora, dia 6 de junho, nós não usamos o oxigênio nenhuma vez. Nós não botamos soro em nenhuma criança. Nós temos 2 salas na clínica, uma com 4 botijão de oxigênio, que estão lá sem usar nem uma vez. Então, para as pessoas entenderem, para as mães entenderem, e o ano passado, quantos vocês usaram? Mais de 1000 vezes. Então, nós caímos. E assim, ó, não foi uma queda de 20%, 100%, caiu 100%. Então, assim, as crianças, as professoras podem reclamar, as mães podem reclamar, mas as crianças estão no paraíso, tá? Eu sei disso. E os pediatras que gostam de criança também, tá? A gente pode estar ganhando menos, a gente pode estar tendo menos ganho, até não fechando as contas, mas o fato de você saber, de você dormir e acordar todo dia, saber que tu não vai chegar na clínica, não vai encontrar uma criança com asma, com oxigênio, né? com um catéter de O2, um desespero do ar, que aquela criança que não melhora, que a oximetria não passa de 90, que você tem que chamar a ambulância, e que a ambulância não vem, que liga para o hospital, e o hospital não tem vaga. Aquela agonia, quando passado, foram mais de 25 crianças assim, esse ano nenhuma, isso não tem preço. Então, assim, quem gosta de criança está no paraíso, né? Por quê? Porque as crianças nunca viveram um outono e um inverno tão saudável e tão feliz, né? E vocês podem aí fazer seus testes, né? A grande maioria pode perguntar se elas querem voltar para a escola. A grande maioria quer ficar em casa, né? Com a mamãe. Com a mãe. Mas nós estamos falando de uma realidade, né? Assim, ó, depois pode até enjoar de ficar com a mãe. E o que a gente concluiu, né? 2 coisas que deixaram as crianças saudáveis, né? Primeiro, a gente achou que era não ter ido à creche, né? Mas só não ter ido à creche não podia cair 100%, né? Onde é que estão os outros 70%, né? Estar com a mãe, né? Estar com a mãe até 2 anos, até 3 anos, é estar segura, né? É uma segurança que ninguém dá para a criança, né? É só sua mãe. O pai não consegue dar toda a segurança, 100%, ele pode dar um pedaço, mas não tudo, tá? A madrinha pode dar, a tia pode dar, a avó pode dar, a escola pode dar. Mas até 3 anos, mas principalmente até 2 anos, quem dá o porto seguro para a criança, quem dá, né, a proteção é a mãe. É a mãe estar em casa, né? É eu estar com a minha mãe. Eu saber que minha mãe não vai sair por aquela porta. E se ela sair, ela vai voltar logo, né? Ela não vai me jogar na creche. Ela não vai acordar de manhã. Filha, eu vou acordar, tomar café, rápido, sobe no carro, não sei o quê. Deixa na creche. Meio-dia, atrasa, vamos para casa. Então, aquela correria que a criança se sentia abandonada, né? Então, o nosso José Martins, muito conhecido, né? Escrevia os livros sobre criança terceirizada, né? E eu lembro, eu vou contar para vocês agora um fato interessante. Eu estava em Assis, onde São Francisco nasceu e fez, né? E na igreja de Assis a gente assistiu uma missa, e depois da missa veio um texto na minha cabeça, né? Eu peguei o celular e gravei ele todinho, né? Que a gente não estava vivendo uma geração de crianças terceirizadas. Nós estávamos vivendo uma criança abandonada, né? Porque
As mães não estão mais com seus, não estavam mais com seus filhos até então, né? Elas muito cedo botavam para a creche. Assim, eu não culpo as mães, é porque as mães de hoje são mães que estão no mesmo patamar dos homens. Só que homem não gera, homem não amamenta, né? E o homem não é o homem. O homem é XY, a mulher é XX. Então, a mulher saiu de casa e, infelizmente, ninguém ficou em casa para cuidar, né? Então, hoje a mulher, ela vai, ela trabalha, ela vai na academia, ela sai com as amigas, ela viaja, ela vai na manicure, ela vai na pedicure, ela vai fazer tudo, né? Faz pilates, faz terapia. Então, só que, né, a hora que ela quer amamentar, a hora que ela quer ser mãe, se ela não abrir mão de muito dessas coisas, essa criança vai ficar com o espaço aberto para sua atenção. Isso vai, com certeza, a gente teve isso, né? Muito claro, né? Na depressão da criança, na agressividade da criança, né? Na criança está doente, né? E daí o que ela faz? Ela descobre que se ela ficar doente, a mãe está com ela. E dela fica doente mesmo, né? Que é a forma dela ficar perto da mãe. É uma comparação muito grosseira, né? A história do Nelson Rodrigues, né? Mulher de malandro, né? Quer dizer, ele bate nela e a única hora que ele está dando atenção para ela, a hora que ele está batendo nela. Então esse momento é um momento que as pessoas têm que aproveitar, fazer sua reflexão, mudar seu comportamento, né? Nós vivemos num mundo extremamente consumista, né? Então, consumir menos, né? Ser mais, né? Ter menos, né? Viver mais, viver melhor, né? Viver com a família, viver com as pessoas, né? Mas principalmente em relação à criança, né? Entender definitivamente que a criança precisa da mãe, precisa do pai, precisa desse binômio, né? Dessa fortaleza, porque ela só tem um pai, ela só tem uma mãe. E aquilo para ela, até uma certa idade, é fundamental. Sim. O ideal é que a gente fosse que nem assim que tivesse uma licença maternidade de 2 anos, né? Poder ficar com a criança em casa, cuidar, não precisar sair, trabalhar, aquela correria toda, né? E Isso aí, mesmo. temos um tema, então, para a próxima live. Como estão essas crianças em casa? Será que elas estão... porque, assim, a gente tem alguns relatos aqui. Deixa eu ver que horas são. Falta 7. Alguns relatos de algumas mães, assim, tem um home office. Tipo, a mãe é advogada, tá em casa, trabalhando. Aí a filha, o marido já voltou a trabalhar, mas ela conseguiu ficar em home office porque a criança tá ali. A criança chora, a criança quer, ela tem que trabalhar, ela não pode perder o emprego, ela tem que, não sei, sabe? A gente tem alguns relatos, assim, de que essa qualidade de tempo, né, da mãe, a mãe tá endoidando. Porque tem que trabalhar, tem que dar conta do trabalho, a criança precisa da atenção dela, ela tem que dar atenção. Então é um turbilhão de coisa que está acontecendo agora que a gente fica, meu Deus, né? Os meninos lá em casa jogando no celular. Aí a gente proíbe, é aquele inferno. Aí, não, vão para a aula, fica lá 4 horas e meia na frente do computador. Mãe, a professora não fala nada. Mãe, a professora não sei o quê. Mãe, a professora de educação física não sei o quê. Mãe, não... sabe? Então tem aquela coisa da mãe dona de escola, ainda escola fechada, sabe? Então tem um monte de coisa assim que tá deixando a gente um pouco nervoso. Mas que eu concordo plenamente. Se pudesse, sabe, ter esse apoio de ficar em casa, ou nem que fosse meio período, sabe? Ter aquele tempo de estar com os filhos, assim, e poder escolher, não, agora eu tô com eles, depois eles vão para a escola ou vão fazer alguma coisa, alguma atividade. Ter alguém... a preocupação é com quem essas crianças hoje estão, né? Quem não pode estar em casa com a avó, tá onde? A gente recebeu um monte de relatos assim, tem recreador cuidando de criança no condomínio, sabe? Quem é esse recreador? Tem a tia, a vizinha da esquina que está cuidando das crianças da rua, sabe? Então tem coisas assim que eu acho esse tema para nossa próxima live, assim, pode ser?
Porque gente manda um relato assim da criança do lado chorando. Assim, ai, Simone, quando é que vai voltar? Meu Deus, eu não posso perder meu emprego. Eu não tenho família aqui, eu não tenho com quem deixar. Ela fica aqui chorando, aí eu coloco ela para dormir, venho aqui trabalho, eu estou trabalhando de madrugada. Sabe, essa coisa de mulher trabalhar e Uhum. ou mesmo hoje, né, não ter alguém de confiança para poder deixar. Eu sei que a educação infantil é cuidado, é ter que estar junto, né? Tem essa coisa da evolução da criança, de estar com a mãe, esse amor, é insubstituível, com certeza, mas que, o que está acontecendo? Que qualidade? O que será que vai acontecer depois que essas crianças saírem que a gente sair dessa pandemia? Tanto que para a gente também é difícil, né? Para a gente que é adulto. Agora imagina para uma criança, sei lá, de 4, 5, 6 anos, que tem que ficar lá na frente do computador, assistindo uma aula e fica, desliga o microfone, fulano, liga o microfone, e fulano não sei o quê, e não é para ficar no chat. O Rafael, que adora ficar lá no chat incomodando, sabe? E a gente tem que ficar do lado, Rafael, presta atenção na aula. Meu filho faz a atividade, esquecer dos deveres. São várias realidades, é isso mesmo, Simone. Tu tem três. É, verdade. São várias realidades. Você está bem tranquilo, mas o Rafinha já tem um pouco assim de. Ele gosta muito Ele participa demais das aulas, sempre está ali participando. O B não, o B já é bem quieto, ele responde a chamada só pelo chat, presente. O Rafinha não, já liga a câmera, já liga o microfone, sabe? Então, Aí o irmão do lado já fica, ai, fala baixo. Não é assim? Uhum. Mãe, vou abrir a câmera. Mãe, olha o microfone, não sei o quê. Mãe, olha. Eu acho que são diferentes idades, diferentes realidades. Eu vejo no consultório que os adolescentes estão sofrendo mais, na minha percepção que eu converso. Somente assim, o segundo, terceiro ano. Terceirão mesmo, eles querem morrer, né? Tadinhos, assim, esperaram a vida inteira para aquele ano. Então, os pequenininhos eu vejo assim, a gente vê que também, né? Porque não precisam tanto do grupo, da turma, né? Mas são diferentes realidades, diferentes rotinas, né? Mães que podem, mães que não podem, rede de apoio. A grande maioria que a gente tem conversado aqui tá morando aqui, veio, é funcionário público, veio transferido, ou a família não mora, não tem com quem deixar, a criança está junto e tem que cumprir aquela carga horária de trabalho e nossa, tá bem difícil, assim. Então, claro que tem aqueles que a avó mora junto, né? Mora Uhum. assim, que a Alice e o Franco, a avó mora na casa do lado, mas não vão muito porque são os avós, mas, né? Então, acaba ficando com o avô e com a avó, que teoricamente é o grupo de risco, e aí a Mas tá todo trabalhando, mundo. todo mundo endoidando. Agora, eu acho que a gente tinha que mudar um pouco esse paradigma, né? Se nós imaginávamos que as pessoas antes viviam, né? 30 anos, depois 40 anos, Jesus morreu com 33, né? A maioria das pessoas, esses atores famosos, né? Filósofos, morriam com 30, 40 anos, a maioria morreu, né? Assim, tu olha os compositores, todos com menos de 50 anos. Hoje, a tendência nossa é chegar nessa geração para 100 anos. Então, por que eu tenho que atropelar tudo, né? Por que eu preciso trabalhar tanto assim se eu vou viver 100 anos, né? O que eu estou Mas fazendo? né, Entendeu? Eu acho que essa pandemia tem que servir para uma grande reflexão, né? De um planejamento do ser humano a longo prazo, né? Então, você vê, eu tenho 68, eu vou fazer 69. Eu já me aposentei, tá? Tudo bem, eu dei 31 anos da minha vida, mas ainda eu quero trabalhar mais 30, tá? Com outra qualidade, com outra, né? Por que eu vou atropelar se eu posso chegar lá? É como um carro, né? Se eu andar 160 por hora, eu vou acabar com ele, mas se eu andar devagar,
Então, eu acho que a gente tem que se manifestar, né? Entender que a nossa vida é muito longa. Né? Certo? 10 segundos. Obrigada. Beijo. Até a Tchau. próxima das crianças em casa e das mães em casa em 2. Beijo. Obrigada.